Bom, vamos dar sequência ao nosso curso de auditoria do sistema de gestão da qualidade. Essa é a segunda parte do nosso curso e a gente vai dar continuidade então, falando aqui, começando na atividade de hoje, sobre treinamento. Vimos na primeira parte desse curso as atribuições do auditor líder, atribuições do auditor, quem são os clientes, quem são os auditados, quais são as normas pertinentes a essa atividade de auditoria. E agora, na sequência, a gente vai falar de treinamento. É a parte 2 do vídeo, da nossa atividade, do nosso curso. Então, o treinamento para a auditoria do sistema de gestão da qualidade, nós precisamos ter conhecimento e compreensão das normas nas quais se baseia a auditoria do sistema de gestão da qualidade. Isso faz todo sentido. O auditor ele tem que ter conhecimento naquela norma que o cliente solicitou a certificação. Técnicas de análise de exames, questionários, avaliação e preparação de relatórios, também faz todo sentido isso. O auditor, a equipe auditora tem que ter essas técnicas e saber preparar um bom relatório, um relatório conciso, um relatório objetivo, Habilidades adicionais necessárias na gestão de uma auditoria, tais como planejamento, organização, comunicação e direção. Não precisamos também ir muito longe em relação a isso, faz também todo sentido, Uma auditoria sem planejamento, sem organização, uma equipe auditora que não sabe se comunicar, tem dificuldade de relacionamento, fica difícil dar continuidade a qualquer tipo de processo de auditoria. A sistemática. Como é que se dá a sistemática de uma auditoria da qualidade? Como não deveria ser diferente, a gente vê desde da ISO 9001, tanto na sua versão 2008, quanto atualmente na versão 2015. Em outubro do ano passado, outubro de 2015, nós temos já a publicação da nova versão da ISO 9001, o ciclo PDCA. Ele está presente em qualquer tipo de processo de qualidade. Falamos aqui de melhoria contínua. Ele não poderia estar fora de um processo de auditoria. Faz parte da sistemática de auditoria girar esse ciclo, o ciclo PDCA. Então temos aí na etapa de planejamento, na etapa P, estabelecer o programa de auditoria. Isso é responsabilidade do auditor. Ele precisa fazer o planejamento aí da sua auditoria. Temos aqui. Depois de planejado esse programa de auditoria, vamos implementar o programa. Então é na parte do D que nós vamos então executar o que foi planejado. Implementar o programa de auditoria. Depois a gente vai monitorar, vai fazer monitoramento e fazer uma análise crítica desse programa, no C, no check, E cabe aí a gerência do cliente, melhorar o programa de auditoria. Então nós temos o ciclo PDCA girando, buscando a melhoria contínua dos processos e a melhoria contínua também do processo de auditoria. Muito interessante, porque a gente vê esse ciclo de auditoria, o ciclo presente em todo o processo
do sistema de gestão da qualidade. Muito interessante, e isso busca a melhoria contínua de qualquer tipo de processo, de qualquer sistema de gestão da qualidade. Vamos lá, vamos continuar falando então desse ciclo de auditoria, cada etapa daquela do ciclo PDCA. Vamos fazer agora alguns comentários. Então, estamos no P, no planejamento desse ciclo de auditoria, no qual a gente vê esse pequeno fluxograma aí: planejar a auditoria, conduzir a auditoria, relatar essa auditoria e acompanhar. Faz parte então do ciclo de auditoria. O planejamento da auditoria. Cabe então ao auditor líder e à sua equipe estabelecer o programa de auditoria. E aí será agendada uma data. Nenhuma auditoria ela é de surpresa. Chega lá a equipe e vamos auditar agora. Isso não acontece. A auditoria de terceira parte, a auditoria de certificação, ela é agendada, até porque o cliente envia a documentação do sistema de gestão ao qual quer receber a certificação. Ele envia com antecedência, e a equipe auditora vai analisar toda essa documentação e agendar a data, em comum acordo com o cliente, a data da auditoria. Depois, é necessário definir a abrangência e analisar os documentos. Cabe à equipe auditora analisar essa documentação toda que foi enviada, o auditor líder como responsável disso. Preparar e consensar o plano de auditoria. Então, os auditores vão preparar, o auditor líder prepara o plano de auditoria e será consensado entre os auditores e também junto ao cliente. E preparar a lista de verificação, o checklist, se quiserem falar de outra maneira, para que seja conduzida a auditoria, verificando os pontos aí colocados no plano de auditoria. O plano de auditoria precisa constar nele, nesse plano, o que será auditado, qual item da norma será verificado, qual o item que vai ser verificado, que nós vamos buscar as evidências objetivas desses itens. Quais os itens que então serão interrelacionados com a documentação que foi enviada, uma vez que será definido aí, o que vai ser auditado. Não necessariamente será toda a empresa, pode ser uma setorização. Eu quero só um setor da empresa auditado, e eu posso setorizar, ou então eu posso colocar a empresa toda no plano de certificação. Isso vai depender de cada cliente. Então, no plano de auditoria vai constar também por que será auditado, qual o objetivo dessa auditoria, onde será admitido, que áreas, que processos serão vistos nessa auditoria, quem auditará e quem será o acompanhante, quando ocorrerá, a data e o tempo alvos, como auditar, que perguntas, amostragem, trilhas serão utilizadas para a gente conseguir a evidência objetiva, para conseguir comprovar de fato o que a empresa escreveu na sua documentação, o que realiza, o que faz. Esse então é o plano de auditoria, que deve ter no mínimo esses 6 itens: o que, porquê, onde, quem, quando e como auditar. Na lista de verificação a gente tem algumas vantagens, que sem a gente até ler ali no slide, é possível
já colocar uma vantagem, que é o fato da lista de verificação, do checklist, nos permitir uma sequência lógica do que vai ser auditado. Então o auditor não se perde no seu plano de auditoria, ele vai seguir as atividades que estão ali no checklist, vai verificar isso daí. Então a gente tem como vantagem a força o auditor, né, a pesquisar a área ou o macroprocesso. Muitas vezes até o auditor, ele não conhece, não é expertise dele aquela empresa que ele vai fazer a auditoria, e isso é muito bom, porque faz com que a equipe dele estude, né, aquele macroprocesso, faça pesquisa na área, né, que ele não conheça. Ele conhece sim as normas, né, a norma que ele vai auditar, mas não necessariamente o processo daquela empresa. Possibilita que o auditor pense com os pés no chão, ou seja, vamos resumir isso daí. Ele não foge do plano da auditoria, ele não vai fazer perguntas ou buscar evidências que não estejam naquele checklist, naquele plano de auditoria. Ajudam a controlar o transcorrer da auditoria, então até o tempo é possível controlar. Uma vez que você sabe que naquele dia você tem uma lista de verificação que precisa ser vista, só dando um exemplo com 20 itens, então você tem que ver esses 20 itens naquele dia, naquela data que foi marcada, então você consegue controlar o tempo, vai ter que acelerar um pouquinho mais, diminuir, né, para poder cumprir o plano de auditoria. Temos na lista de verificação algumas características, como auxílio à memória, né, a memória da equipe auditora, como já está escrito ali, né, no checklist, o que vai ser visto, né? Então é muito útil aí para os auditores, principalmente aqueles auditores novatos. Permite assegurar a profundidade e a continuidade da auditoria. Auxílio, né, ele vai auxiliar o checklist, a lista de verificação auxilia. Se você se emperrar, né, se você tiver alguma dúvida que ocorreu lá naquela verificação, então nos permite estruturar melhor uma entrevista ou até uma verificação de campo. Faz com que a gente consiga aprofundar um pouco mais a área do processo, ou seja, a gente consegue especificar melhor a área do processo ou a parte corporativa da empresa, pode evoluir com o tempo e é mais profissional quando a gente utiliza esse expediente, essa lista de verificação. Dentro do ciclo de auditoria ainda, nós temos, depois do planejamento, né, a condução da auditoria. Na condução da auditoria, nós temos, no primeiro instante, a reunião de abertura da auditoria. Nessa reunião serão expostas pelo auditor líder a sequência da auditoria, o que será auditado, o plano de auditoria. Aqui são apresentadas as pessoas que serão auditadas, né? A equipe auditora se apresenta. E aí tem a visita opcional à área, essa daqui vamos colocar como opcional, como eu tinha dito, pode ser que aquela equipe auditora tenha ido a primeira vez nessa empresa e aí quer dar uma olhadinha na área antes de começar. E seguir os caminhos traçados, né? As trilhas traçadas, né? Definidas no plano de auditoria. E aí sim tem a parte, depois que verificada a documentação solicitada pelos auditores, tem a parte de visita a campo, que tem as entrevistas, verificações, os registros do que eles viram durante o processo de auditoria. Temos então depois a confirmação das observações, né, que os auditores vão fazer e aí vão confirmar
buscando aqui as evidências objetivas e se tiver conformidade ou não conformidade. Consenso dos auditores, essas reuniões com os auditores ocorrem por dia, né, de maneira geral. Toda vez no final do dia eles se reúnem e vão consensar as observações que eles viram durante a auditoria, a visita a campo, por exemplo. E temos então a reunião de encerramento. Nessa reunião, a equipe auditora, o auditor líder, apresenta o relatório final da auditoria, o relatório do que eles viram naqueles dias de auditoria. E aqui vão aparecer os pontos fortes, os pontos fracos, as não conformidades, as oportunidades de melhoria, né? Se bem que ao longo dessa entrevista, verificações e confirmação de observações, se houver já uma não conformidade, esta já é comunicada imediatamente ao auditado. Não temos surpresas aqui na reunião de encerramento de uma não conformidade que ocorreu e o cliente, o auditado, não soubera naquele instante. A condução da auditoria, ela ocorre num chamado triângulo de auditoria. É muito interessante que a gente conheça esse tipo de característica, né, de técnica aí, porque no triângulo da auditoria tem um ponto que eu acho fundamental, que é a anotação das observações que são feitas ao longo da auditoria. Além de a gente ter como característica do auditor, da equipe auditora, a pergunta, a verificação e a observação, não podemos deixar na mente das pessoas essas observações, né? Então a gente precisa anotar. Então pergunte, verifique, observe e principalmente anote. É muito importante porque isso vai gerar aquela documentação que vai consensar junto aos auditores. Técnicas de perguntas, ainda na condução de auditoria, temos algumas técnicas que podem ser utilizadas. Nós temos basicamente 3 tipos de pergunta. Aquelas abertas, que exigem uma explicação. E essa explicação ela pode ser gerada, pode ser dada depois com um plano 5W, 1H ou 2H, em algumas literaturas tem, né? As investigativas servem para formar opinião. As fechadas, existe uma resposta sim ou não. Então nós temos que ter também, como auditados, né, a empresa como auditada, ela tem que ter a consciência, né, de colocar pessoas lá que tenham capacidade de observar, né, de verificar esses tipos de pergunta, quando elas são abertas, investigativas ou fechadas. Eu gosto sempre de falar e quero aqui também reforçar, quando as perguntas forem fechadas, você, auditado, limite-se a responder sim ou não. Não apresente mais nada do que isso, porque isso pode gerar um outro tipo de pergunta. Ela pode sair de fechada para investigativa e aí dá mais pano para as mangas. Há também as perguntas traiçoeiras, as perguntas não perguntadas, né? Aquela que ele joga a isca e a gente acaba caindo no anzol, né? E o silêncio constrangedor, eu acho que esse é um dos piores momentos, né? Quando acontece esse silêncio constrangedor. Esse silêncio aqui é aquele que aparece aquele grilozinho, né? Cri, 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 é horrível isso. Na condução da auditoria, ainda falando disso, nós temos os comportamentos interpessoais. E eu quero reforçar aqui no nosso vídeo, no nosso estudo, que estamos lidando com pessoas.
E lidar com as pessoas, a gente tem que entender, né, que nós temos temperamentos, convicções, temos crenças, uns diferentes dos outros. E a gente tem que lidar com isso, né? A gente tem que lidar com esse comportamento interpessoal. Então nós temos aí o comportamento interpessoal passivo, que prevalece os interesses do auditado, né? Temos aí um comportamento interpessoal firme e afirmativo. Esse é o que a gente busca, porque é aquele que há um equilíbrio de interesses entre o auditor e o auditado. Temos o comportamento agressivo, e aí prevalece os interesses do auditor. E aí a gente vai entrar aqui numa seara que não é boa, porque guerra é guerra. E aí não é bom isso em momento algum. A gente precisa chegar nesse nível, né, de ter uma confusão, de ter uma briga, de ter um cabo de guerra, é assim que eu costumo dizer. Não é necessário que a gente tenha um comportamento interpessoal agressivo. As duas partes, né, o auditado e o auditor, eles estão ali para o bem comum, que é buscando a melhoria da qualidade, buscando uma certificação da qualidade dentro daquela empresa. Ainda dentro da condução de auditoria, nós temos aí o gerenciamento do tempo. E aí o tempo, minha gente, é inimigo mortal do auditor. Uma vez que ele fez o planejamento, transcorre essa auditoria em dias, né, 2, 3 dias, uma semana, depende do porte da empresa. E aí o tempo é inimigo, porque no final da auditoria, no dia final, né, é necessário que de fato ele apresente um relatório. E pode ser um recurso não renovável, né? Então a gente tem que aproveitar bem esse tempo. E aí vamos dar algumas dicas aqui, ó. Lista de verificação, como já falamos antes, o checklist ou lista de verificação, muito importante porque ajuda a monitorar o tempo. Já conversamos sobre isso antes. Refeições, café, cigarro, aquele intervalinho que acontece, vamos evitar as enrolações, né? Porque vai tomar muito café, vai fazer muitas refeições ao longo do dia, os lanches, isso tudo não ajuda, né, em relação ao tempo. Conversas amigáveis, a gente pode ter empatia, lógico que a gente tem que ter empatia com a pessoa que está ali nos avaliando, mas a gente também tem que ter o cuidado disso daí, né, dessa empatia, para não levar para um lado que vai atrasar mais a auditoria. Pistas falsas e amostragens, ou amostragem, né? Cuidado com obsessão por detalhes. Então, às vezes, a gente se prende muito a um detalhe que, no final das contas, não se torna tão relevante no final da auditoria. Caminho mais demorado. Planeje com antecedência, porque se você sabe que existe um caminho, né, um setor, uma linha de produção que vai demorar mais, essa tem que ser bastante planejada com antecedência para diminuir esse tempo aqui. Amnésia, absenteísmo, cuidado com isso daí, né? Esqueci de ver alguma coisa, né? Aquela pessoa faltou e não tem outra pessoa que responda por isso. Então, gente, controlar a auditoria, gerenciamento do tempo é uma das atividades também muito importantes que os auditores têm que ter. Então, nós terminamos